O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filhos e filhas, nós temos hoje a graça de celebrarmos a Epifania do Senhor. Epifania, como é uma palavra pouco usada, nós não temos o costume, de usar essa palavra, e é uma coisa que somente os católicos, e uma espécie rara de católico que vai na missa, que infelizmente é uma coisa assim que não é tão comum, porque há muitos que se dizem católicos, mas não têm vivência de missa. Bom, somente nós ouvimos essa palavra de vez em quando, uma vez no ano. Então, é preciso trazer uma breve explicação do seu significado. Epifania significa manifestação, uma realidade que anuncia aquilo que marca a história, a vida, a caminhada. Bom, e a Epifania é a manifestação de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E essa manifestação, ela acontece dentro da igreja,
dentro desta festa do Natal, na qual comemoramos o nascimento de Jesus. Mas é importante lembrarmos que a presença de Jesus em meio a nós, ela já se deu desde o dia 25 de março, quando comemoramos, o dia da visitação do anjo e o dia que nosso Senhor é concebido no seio da Virgem Maria. Daquele momento em diante, o menino Deus feito homem, já está em meio a nós, porque nós cremos, e é o que nos ensina a fé da igreja, que é na concepção que a pessoa começa a existir, sem nenhuma realidade contrária a esse entendimento, se baseia a nossa fé. Por isso, abrindo parênteses, nós temos a graça de defendermos a vida da concepção até o seu fim natural. Da concepção. Por isso, a desgraça do aborto é totalmente contrária ao ensino, à vida e àquilo que a igreja é no mundo, também social, também político. Por isso o aborto é combatido, não só rejeitado, pela igreja. E nós precisamos, diante da sociedade, ter clara manifestação do ser contrário ao aborto, e fazermos tudo o que nos for possível para nos posicionar e impedir o avanço dessa desgraça na nossa nação, na nossa terra de Santa Cruz. E essa manifestação de Jesus, que desde o dia 25 de março, ela já é anunciada mais concretamente no Natal, o menino Jesus é manifesto a nós, ela alcança muitos corações. Nós sabemos pelos santos evangelhos que o nascimento de Jesus é prenunciado por Simeão como uma realidade que vai trazer aos corações, que vai revelar a verdade a muitos corações, que vai ser causa de erguimento e também de muita contrariedade em meio ao mundo, desde a profecia de Simeão. E essa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela acontece na vida de todos, ninguém fica indiferente. Nós vimos no Evangelho a realidade maravilhosa de uma manifestação sobrenatural que atrai de regiões longínquas estes magos, que vêm guiados pela estrela, ou seja, uma manifestação sobrenatural que marcou a vida daqueles homens e os guiou até o menino Jesus. Algo estrondoso, que fez com que eles abandonassem a sua vida de pagãos, de sacerdotes que tinham uma prática religiosa contrária a Deus, contrária à verdade, e viessem a adorar o Rei dos Judeus. Temos também no Evangelho a realidade de Herodes, o rei de Israel. Temos a cidade de Jerusalém. O rei Herodes, ele era o condutor daquela cidade, como rei, e ele tinha conhecimento das profecias, ele era um homem versado nas escrituras, assim como a cidade de Jerusalém. E rei Herodes, envolto e tomado pelo poder, ele não adora, mas quer matar o menino. E ardilosamente, como se repetem em toda a vida da humanidade, quando conduzidas por autoridades, que não têm Deus no coração, essas autoridades mentem, enganam, matam e roubam, sem nenhuma manifestação assim de constrangimento. Então Herodes planeja matar o menino, os magos vêm adorar, e a cidade de Jerusalém fica perturbada. Infelizmente é o que acontece ainda hoje.
É engano nosso, né, que vivemos na vida de igreja, buscando viver a graça de Deus, achar que Jesus não causa perturbação na cidade, viu? A começar da nossa casa. Quando nós assumirmos seguir Jesus, não existe perseguição lá dentro? Não existe pessoas que começam a dizer: você está indo muito na igreja, para que isso, né? Para que tudo isso? Você está radicalizando, né? Aí, se você tomar uma decisão assim, né, um pouco mais ousada, e disser: eu vou rezar o terço, né? Agora eu vou rezar o santo terço na minha casa, misericórdia infinita, né? Aí, se você decidir, pelo amor de Deus, a dizer assim: agora não só vou rezar, não só vou à missa, mas vou fazer a grande ação, né, de me confessar. Aí o mundo acabou, né? Aí as pessoas vão começar a vir na sua cabeça que padre é um homem como outro qualquer. Para que isso, né? E aquela visão lá desta heresia que persegue a verdade da igreja, que é aquela leitura do evangelho totalmente deturpada, né? Olha, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está no escondido. É assim que a gente se confessa. Mas, meu Deus, é de uma ignorância, nem só de Bíblia, mas de leitura, né? Porque é só continuar a leitura do evangelho para você ver que Jesus está falando de oração, porque logo depois ele vai ensinar o Pai Nosso, né? Se você quer saber sobre confissão, você tem que ir lá em João capítulo 20, quando Jesus entra no lugar onde estão os apóstolos, sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, né? É lá que se fala de confissão. E nós precisamos tomar para nós essa vida, mas a perturbação também vem dentro das nossas casas, também na cidade, e também, meu Deus, em meio às autoridades. As autoridades não aceitam Jesus, não aceitam a vida reta, não aceitam uma vida que não se dobra diante das corrupções e das seduções do mundo, e sim, ainda causa perturbação. Mas há aqueles que aceitam a manifestação do menino, né? Acontece como na vida dos reis magos, acontece como na vida dos pastores que recebem um anúncio dos anjos, né? E ali vão também diante de Jesus na manjedoura. E acontece com outros, né? É muito bonito a gente ver também que nos evangelhos que antecederam a Epifania, nós vimos a realidade de São João Batista, que aponta, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele aponta, vão seguindo Jesus quem? André e São João Evangelista. Depois, no outro dia, se não me falha a memória, na quinta ou na sexta-feira, nós ouvimos novamente, né? Felipe, que seguindo Jesus, antes, Santo André vai chamar Simão Pedro, e Simão Pedro vem seguir Jesus, né? Depois Felipe, seguindo Jesus, vai chamar Natanael, e quando ele vai chamar Natanael, Natanael se impõe contrário ao chamado, dizendo: de Nazaré pode vir coisa boa? Há algo bom que venha de Nazaré, né? E depois ainda tem mais um adjetivo para Jesus, né? É o filho de José. E aí, né? Piorou, porque José é quem, né? E Natanael, com o coração fechado, Felipe diante daquele coração fechado, vem a ele a inspiração, não é? Porque quando São João Batista apontou o Cordeiro de Deus, que eles começaram a seguir Jesus, Jesus se volta para ele e diz: o que queres, né? Ele diz: mestre, onde moras? Jesus diz: vinde ver, né? Vinde ver, né? E quando Natanael se opõe ao chamado de Felipe, Felipe diz o quê? Vem ver, né? Vem estar com ele, vem conhecê-lo. E chegando próximo de Jesus, Jesus diz, né? Eis aí um israelita de verdade, um coração que não tem falsidade. Ali revela que o conhece já desde antes do chamado, e ali há o rendimento do coração e a aceitação de Jesus como o Messias esperado. Bom,
esta realidade de homens que seguem a Jesus é a manifestação de Jesus, né? Aos corações. Seja por meio da estrela, seja por meio de João Batista que apontou, seja por meio de Santo André que chamou São Pedro, seja por meio de Felipe que chamou Natanael, a manifestação de Jesus está acontecendo, sim ou não? Concorda comigo? E ainda hoje, essa manifestação precisa acontecer na vida de muitos. E sabe quem será um instrumento dessa manifestação? Você, né? Eu. Meus filhos não serão os que estão nos terreiros de Umbanda, servindo a Satanás, que anunciarão e manifestarão Cristo. Não serão as autoridades corruptas, pró-aborto deste mundo tenebroso. Seremos nós. Seremos nós. E não há outro caminho, viu? Porque a manifestação de Jesus Cristo, ela é impossível de ser contida no coração. Quem realmente foi atingido pela manifestação de Cristo, vai chamar outros, vai até outros, e não se contém em ficar com isso só para si. Isso é uma clara afirmação de que a manifestação de Cristo aconteceu no coração, anunciar a outros, né? É claro que existem pessoas que têm esse dom de manifestar o Cristo assim de maneira espetacular. Vou citar um para vocês. O meu pai fundador, Padre Jonas, a Bíblia da Canção Nova, né? Este homem, ele foi um instrumento para anunciar Jesus e a sua manifestação a numerosos corações, numerosos. Com santo orgulho eu digo, nenhum homem nesta terra de Santa Cruz, neste Brasil, anunciou Jesus e manifestou a sua glória a tantos corações como o Padre Jonas, nenhum. E não só no Brasil, mas a tantos lugares do mundo, né? Eu tenho esse santo orgulho de dizer isso. E quem não aceita essa verdade é porque não quer vê-la, hein? É estrondoso a manifestação do Padre Jonas, né? Como um instrumento de Deus para manifestar Jesus aos corações. Mas também Jesus conta conosco, né? Em graus menores. Mas nós precisamos levar essa manifestação a outros corações. E como, Padre, que nós vamos conseguir levar Jesus aos corações? Bom, você tem que se preparar, né? E que preparação é essa? Rezar. Primeiro passo, rezar. Se tornar um homem e uma mulher de oração. E às vezes a gente fica querendo coisas assim muito extraordinárias, né? Eu sempre lembro da manifestação, da aparição de Nossa Senhora lá em La Salette, né? Que ela pede que se reze pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria ao acordar, né? Consagrando o dia, um Pai Nosso e uma Ave Maria ao ir dormir, agradecendo pelo dia. Isso é difícil de fazer? Pelo amor de Deus, né? E é claro que quem começa assim não para nisso, né? Daqui a um pouco está rezando o terço, daqui a um pouco está fazendo adoração, daqui a um pouco está numa vida de missa, com a devida participação, e depois, com a graça de Deus, vai confessar-se, né? Estando na graça de Deus em oração, em Santa Missa, em confissão, né? Para poder chegar à Eucaristia, né? Nós seremos uma estrela, nós seremos como João Batista apontar, eis o Cordeiro de Deus, nós seremos como Santo André que foi chamar seu irmão Simão, nós seremos como Felipe que foi chamar Natanael, nós seremos como o Padre Jonas, nós seremos como os santos que levaram outros corações a encontrar Jesus. Nós precisamos continuar a manifestação de Jesus, a epifania, a tantos corações. Esta é a nossa missão, e não só, este é o nosso caminho de salvação, viu? Porque cuidado, quem se acomodar de vir numa missa de vez em quando, de umas oraçõezinhas quando der tempo, quando tiver alguma coisa, esse não alcança a salvação nem para si mesmo, viu? É preciso crescer, é preciso se envolver,
É preciso ter compromisso. E daí, deste compromisso, anunciar Jesus a outros corações e assim alcançar a salvação pessoal e levar salvação a outros corações. Este é o caminho que os santos viveram, que a igreja ensina, porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando volta, aos céus à direita do Pai, Ele diz: ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e anunciai a todos o Evangelho. Esse envio não é só para os apóstolos, não é só para os bispos e padres, mas para todo fiel católico. Que essa epifania de nosso Senhor Jesus Cristo, deste ano de 2023, que já começou lá atrás, em março de 2022, com a concepção de Jesus, ela continue por todo este ano, marcando a nossa vida, o nosso coração e nos levando a uma vida sincera de oração, que leve ao arrependimento, à confissão, para chegar à Eucaristia e assim sermos uma estrela, sermos um que aponta o Cordeiro, sermos um que vamos buscar os nossos irmãos, trazê-los para ver Jesus, trazê-los para estar com Jesus, e assim a epifania de nosso Senhor Jesus Cristo continue alcançando corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.